praça vazia, segura a lanterna cego ao meio-dia. Diz que matamos o Deus que restava, e agora o nada é tudo que nos guiava. Quem julga o bem, quem julga o mal, quando o divino é só um ritual. O eco responde no abismo frio. Cria teu céu ou morre no vazio. Quando a gente pensa em grandes vozes contra a escravidão, a imagem que vem à mente é quase sempre a de líderes religiosos, né? Sim, Martin Luther King Jr., por exemplo, é a primeira referência para muita gente. Exato. Usando a fé como uma arma pela justiça. Só que os artigos que a gente vai analisar hoje, a maioria de um autor chamado Jorge Guerra Pires, propõem uma virada nessa história. Uma virada e tanto. O texto principal que guia a nossa conversa se chama A Ateia que se opôs à escravidão antes dos cristãos. E o título já entrega a provocação, né? E se uma das vozes mais corajosas, mais pioneiras nesse debate, pertencesse a uma mulher ateia, que a história, meio que fez questão de esquecer. Então hoje nossa missão é desvendar essa narrativa. Vamos começar por essa figura surpreendente, Ernestine L. Rose. Depois a gente precisa entender o terreno em que ela pisava, o papel complexo e muitas vezes sombrio do cristianismo na justificação da escravidão. E por fim, revisitar o legado de heróis como King para tentar entender de onde afinal vêm as nossas ideias sobre direitos humanos. Ok, vamos começar por ela então, Ernestine L. Rose. Eu confesso que antes de ler esses textos eu nunca tinha ouvido falar dela. E eu acho que você não é o único, a história dela é realmente impressionante. Quem foi essa mulher? O artigo a pinta como uma personagem de filme. E não é para menos, olha só. Ernestine Rose nasceu na Polônia em 1810, numa família judaica. O pai era rabino. Ok. Só que desde muito jovem, ela começou a questionar tudo. Com 17 anos, ela já tinha rompido completamente com a religião e se declarava ateia. 17 anos. E isso era só o começo. Ela se mudou para os Estados Unidos e se tornou uma das vozes mais ativas do século XIX, defendendo não uma, mas 3 causas consideradas radicais: o ateísmo, o feminismo e o abolicionismo. Peraí, vamos colocar isso em perspectiva. Uma mulher ateia, feminista e abolicionista no século XIX. Exato. Como ela não foi simplesmente silenciada? Parece uma combinação feita para ser esmagada pela sociedade da época. E ela quase foi, várias vezes. Os artigos descrevem como ela era constantemente atacada. Imagino. Em suas palestras jogavam coisas nela, a imprensa a chamava de monstro e líderes religiosos a denunciavam como uma ameaça à moral. Nossa. Mas o que a tornava tão impactante era justamente a sua oratória e a força dos seus argumentos. Ela não falava a partir de uma revelação divina. A base dela era a lógica, era empatia. Ficava difícil contra-argumentar. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque os artigos traçam um contraste muito, muito forte. Enquanto ela estava lá, em praça pública, lutando contra a escravidão, o que as principais vozes religiosas da época estavam dizendo... Bom, muitas delas estavam do outro lado da trincheira. Um dos pontos centrais dos textos é mostrar como a Bíblia era a principal ferramenta usada para justificar a escravidão nos Estados Unidos. Justificar? Sim. Versículos como servos, obedecei a vossos senhores, de Efésios, eram citados em sermões por todo o país. A escravidão era apresentada não como um mal necessário, mas como parte da ordem divina. E no meio desse consenso todo surge Ernestine Rose. Exato. Dizendo que a base para a moralidade não era aquela. E qual era a base dela, então? Se não era Deus, era o quê? Era a humanidade. E isso nos leva à tese principal do artigo sobre ela, o apagamento deliberado de figuras seculares da história do progresso moral. Entendi. Rose argumentava que a liberdade é um direito que nasce com a gente, um direito humano, não um presente de Deus.
Existe uma citação dela destacada em um dos textos que é de uma clareza absurda. Qual? Ela disse: a escravidão não é um pecado cristão, é um crime humano. Nossa, essa frase é um soco no estômago. Ela simplesmente muda o campo de jogo, não é mais uma discussão teológica. Exatamente. O que ela faz com essa frase é genial. Ela diz: olha, vocês podem debater entre si se o livro sagrado de vocês permite ou proíbe isso. Para mim, essa discussão é irrelevante. Certo. O que importa é que um ser humano está cometendo um crime contra outro. Para Rose, a moralidade não vinha de um mandamento divino, mas da capacidade de olhar para o sofrimento de outra pessoa e dizer: isso é errado. Ponto. Sem precisar de autorização de um texto antigo. Isso. O autor do artigo sugere que essa ideia que hoje é tão comum para a gente era verdadeira heresia na época. E essa postura dela contrasta de forma brutal com o que as fontes descrevem sobre o papel das instituições religiosas. Não eram só alguns pastores isolados que defendiam a escravidão, certo? A coisa era mais sistêmica. Muito mais. Um dos outros artigos que a gente analisou, intitulado A Escravidão Atlântica Não Contradizia o Cristianismo, argumenta que a ideia de que a escravidão foi uma mancha na história cristã é, na verdade, um mito. Um mito. Sim, um mito que a gente criou para se sentir melhor. A realidade histórica seria bem mais incômoda. O autor nos leva de volta ao século XV e menciona documentos oficiais da Igreja como as bulas papais Dum Diversas e Romanus Pontifex. Bulas papais, quer dizer, ordens diretas do Papa. Exato. Não era a opinião de um padre de vilarejo, era a autoridade máxima da Igreja Católica na época dando uma sanção explícita. Uma autorização formal. Uma autorização formal para que os reinos de Portugal e Espanha escravizassem povos não cristãos na África e nas Américas. A justificativa era que isso ajudaria a espalhar a fé. Ou seja, a própria instituição que deveria ser a guardiã da moralidade ocidental deu a cobertura teológica e legal para o início do tráfico transatlântico. Exatamente. Mas como eles resolviam a contradição? A ideia de que todos são filhos de Deus já não existia. Como eles justificavam tratar outros seres humanos como propriedade? Os artigos explicam essa ginástica mental. Explicam, e é fascinante. A lógica era cheia de poréns e cláusulas de rodapé. Por exemplo, a regra era que um cristão não podia escravizar outro cristão. Ah, claro. Muito conveniente. Muito. Já que os africanos e os nativos americanos eram classificados como pagãos ou infiéis. E o batismo forçado, que era comum, não mudava o status de escravo. Era como se a alma fosse salva, mas o corpo continuasse sendo uma mercadoria. A análise dos textos é cortante. A moralidade cristã da época parecia parar exatamente onde o lucro começava. E tem também a questão da igualdade espiritual, que os textos mencionam como um ponto-chave. Sim, essa é talvez a crítica mais forte. A ideia de igualdade espiritual, que perante Deus, na vida após a morte, todos seriam iguais, funcionava como um álibi moral perfeito. Um álibi? Como assim? Era uma forma de dizer: não se preocupe com sua condição terrível aqui na Terra. No céu, você será livre. Essa promessa de igualdade no além servia para justificar a mais brutal desigualdade no presente. Entendi. Os textos argumentam que isso pacificava as consciências tanto dos senhores de escravos quanto, em certa medida, dos próprios escravizados, pregando obediência e submissão como virtudes. Virtudes que seriam recompensadas na eternidade. Exato. É uma lógica perversa. Promete-se justiça no céu para manter a injustiça na terra. Isso nunca se traduziu em igualdade social, jurídica? Nunca. Pelo contrário, reforçada hierarquia. Ok, mas se esse era o cenário, com instituições religiosas justificando a opressão, como a gente encaixa uma figura como Martin Luther King Jr. nisso tudo? Boa pergunta. Ele pareceu o contra-exemplo perfeito, um líder cuja fé foi a principal ferramenta para lutar por liberdade. O que os artigos dizem sobre ele? Essa é a parte mais sutil da análise. Os textos, especialmente um que se baseia na visão do intelectual Christopher Hitchens, não diminuem a importância da fé do King. Certo.
Ela era, sem dúvida, o centro da vida e da retórica dele. O que eles argumentam é que a visão popular sobre ele é uma simplificação. A estratégia de King era muito mais complexa e suas influências iam muito além da Bíblia. E qual seria a principal influência fora do cristianismo? Mahatma Gandhi. A filosofia da não-violência, a Satyagraha, não foi uma invenção de King. Ele a estudou profundamente e a adaptou de Gandhi, um líder hindu. Ah, sim. E se a gente conectar isso ao quadro geral, vemos que a não-violência não era apenas uma escolha moral baseada no Sermão da Montanha. Era também uma tática política absolutamente genial e pragmática para a realidade do sul dos Estados Unidos. Uma tática em que sentido? Pense bem, qualquer levante violento por parte dos negros seria instantaneamente esmagado. E usado para justificar mais repressão. Exatamente, iam pintar os ativistas como selvagens perigosos. Ao adotar a não-violência, o movimento do King fazia o oposto. Quando manifestantes pacíficos, bem vestidos, cantando hinos, eram recebidos com cães, mangueiras e cacetetes. A brutalidade do sistema ficava exposta para o mundo inteiro ver. Isso, a não-violência desarmava moralmente o oponente. Ela forçava o país a olhar no espelho. Entendi. E um ponto crucial que um dos artigos levanta é que King estava, na verdade, reivindicando o cristianismo. Reivindicando? Sim, por séculos, como a gente viu, a religião foi usada para oprimir. Quem pegou a mesma Bíblia e focou nas passagens sobre justiça, amor ao próximo, a dignidade de cada ser humano, para desafiar a hipocrisia dos segregacionistas que se diziam cristãos. É quase como se ele estivesse atualizando o software da religião para uma nova consciência moral. É uma ótima analogia. O autor sugere que King foi um cristão reformado pela razão. A mensagem dele teve tanto impacto porque o mundo já tinha mudado. Como assim? A consciência moral do Ocidente, no século XX, já havia sido transformada por um século e meio de críticas seculares, humanistas, filosóficas. Feitas por gente como a Ernestine Rose? Exatamente. King estava falando para uma sociedade que, mesmo que não admitisse, já estava mais receptiva a ideias de direitos universais graças a esses dissidentes que vieram antes. Isso amplia muito a perspectiva. Se figuras seculares como a Rose foram pioneiras e as instituições religiosas demoraram séculos para condenar a escravidão, de onde vieram essas primeiras ideias de liberdade universal? Os artigos sugerem que a gente precisa voltar muito mais no tempo. Muito mais mesmo. Estamos falando de séculos antes de Cristo. O artigo Por que os cristãos não foram os únicos nos leva para a Grécia Antiga. Grécia Antiga. Ele cita um sofista chamado Alcídamas, que viveu no século IV a.C. E a declaração dele para a época é de explodir a cabeça. Ele disse: Deus deixou todos os homens livres. A natureza não fez de ninguém um escravo. Uau! E uma sociedade como a grega, onde a escravidão era a base de tudo, isso é revolucionário. Totalmente. Mas o artigo esclarece que o Deus dele não é o Deus de uma religião, certo? Certo. É um ponto importante. Para Alcidamas e outros filósofos, Theos, Deus, era mais um princípio ordenador, a própria natureza das coisas. O argumento era filosófico, então. Filosófico, não religioso. A escravidão é uma invenção humana artificial que viola a ordem natural do mundo. Além dele, os textos mencionam os estoicos, como o Zenão de Sítio e, mais tarde, Sêneca em Roma. Ah, os estoicos. Eles foram os primeiros a articular a ideia de uma irmandade universal baseada na razão. Se todos os seres humanos, livres ou escravos, compartilharam da mesma centelha de razão divina, a base moral para tratar alguém como um objeto simplesmente desmorona. E como isso se compara com os primeiros textos cristãos sobre o assunto? O contraste que os artigos apresentam é gritante. Eles apontam que o Novo Testamento em si não condena a escravidão. O apóstolo Paulo, na carta a Filémon, manda um escravo fugitivo de volta para o seu dono. Sério? Sim. Por séculos, os chamados pais da Igreja trataram a escravidão como um fato da vida, uma consequência do pecado original. A primeira condenação cristã clara e inequívoca da escravidão como pecado só aparece no século IV depois de Cristo, 400 anos depois? com um bispo chamado Gregório de Nissa.
E mesmo a visão dele foi considerada uma exceção por muito, muito tempo. A oposição filosófica à escravidão é séculos mais antiga. Ok. Juntando todas as peças, o que essa análise dos artigos nos diz? No fim das contas. Eu diria que a primeira grande conclusão é que a história do abolicionismo que a gente aprende na escola é, na melhor das hipóteses, incompleta. Ela é muito mais diversa, com heróis e heroínas seculares fundamentais como a Ernestine Rose, cujas contribuições foram convenientemente varridas para debaixo do tapete. Exato. O segundo ponto parece ser sobre a natureza da moralidade em si. Sem dúvida. Fica claro que sistemas morais, inclusive as religiões, são incrivelmente maleáveis. A mesma fonte, o mesmo livro, pode ser usado com a mesma convicção para justificar a opressão mais brutal. E para inspirar a luta mais nobre pela libertação. Tudo depende de quem está interpretando e, principalmente, dos interesses por trás dessa interpretação. E, por fim, a ideia de que a luta pela dignidade humana não é propriedade de ninguém. Exato. Não é uma invenção de uma única religião, filosofia ou cultura. É um diálogo que atravessa milênios com vozes vindo de todos os cantos. De filósofos gregos, de dissidentes ateus, de reformadores religiosos que ousaram desafiar suas próprias instituições. É uma construção coletiva. Então, a grande lição que esses textos deixam não é uma competição de religião versus ateísmo. A questão parece ser outra, muito mais profunda. Sim, acho que a síntese final é a de que qualquer sistema de crenças, por mais nobres que sejam seus ideais, pode ser transformado em uma arma. Sim. Se as pessoas e as instituições que o representam escolherem o poder em vez do princípio. A história da escravidão e da sua abolição é um estudo de caso perfeito de como o progresso moral realmente acontece. E como ele acontece? Ele raramente vem de cima para baixo, das instituições estabelecidas. Quase sempre ele é impulsionado por quem está à margem, por dissidentes, por pessoas como uma feminista ateia no século XIX, que tem a coragem de olhar para o consenso da sua época e dizer: vocês estão todos errados. O que nos leva a um pensamento final. Os artigos de hoje nos mostram como é fácil apagar pessoas da história para criar uma narrativa mais simples, mais confortável. Isso me faz pensar que outras figuras, que outras ideias, que outros movimentos a gente poderia redescobrir de uma forma completamente nova se começássemos a procurar ativamente por aqueles que foram deixados de fora do relato oficial. Grita na praça vazia, segura a lanterna cego ao meio-dia. Diz que matamos o Deus que restava, e agora o nada é tudo que nos guiava. Quem julga o bem, quem julga o mal, quando o divino é só um ritual, o eco responde no abismo frio. Cria teu céu ou morre no vazio. Sem Deus tudo é permitido, mas o abismo é tão bonito. A liberdade corta fundo quando o sentido deixa o mundo.
dor. Ivana afoga a culpa no amor. Um quer criar, o outro fugir. Dois deuses lutando pra não ruir. Entre a fé e a criação arde o fogo da razão. Se tudo é permitido, então sou Deus ou só negação? Sem Deus tudo é permitido, mas o abismo é tão bonito. A liberdade corta fundo quando o sentido deixa o mundo. Deus está morto em mim e agora eu tenho que existir. O homem matou o eterno, consciência e solidão. Mas quem dá sentido ao inferno, se o inferno é o coração? Não há mandamento, só espelhos, nem céu nem véu, só os teus olhos cheios. Deus está morto, mas o sonho é vivo. Tudo é permitido, inclusive o divino.